minha faculdade de medicina. E ela tomou decisões para isso. Inclusive, o ano passado, ela foi viver no interior para poder se concentrar mais no estudo. Ou seja, foi um tempo de abdicar, mas para poder concentrar melhor. Mas mesmo assim, ela manteve a sua fé centrada em quem, irmãos? Em Jesus. Ela sempre dizia: pela fé eu vou conseguir, pastor. O pastor abriu aqui uma porta, agora na Bahia. Eu falei: vamos tentando, batendo na porta, e Deus vai com você. Deus vai estar lhe guiando nessa trajetória. Então, Deus foi guiando até que as coisas aconteceram. Quantos podem dizer amém? Então, irmãos, a palavra de Deus, ela funciona. A palavra de Deus, ela tem poder, mas o que precisamos é ter o quê? O entendimento correto para usarmos o que, irmãos? A chave certa. Quem aqui tem consigo aí um grande molho de chave? Quem tem aí chaves com você? Quem tem chaves assim, uma boa quantidade de chaves? Quem tem aí chave de casa? Quem tem aí? Às vezes não só, às vezes cadê? 2, quem tem mais? Tem 3. Hoje tem pessoas hoje que usam só a senha para entrar em casa, né? Hoje nem chave mais estão usando. Então aqui nós temos 3, 5, 8 chaves. Isso aqui são chaves. E chaves abrem o que, irmãos? Portas. Agora, qualquer chave aqui vai abrir qualquer porta? Não. Jesus nos deu chaves em Mateus capítulo 16. Ele disse bem assim para Pedro, que não foi especificamente para Pedro só. Ele disse: eu te darei o quê? As chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra vai ser ligado aonde? Nos céus. O que você desligar da terra vai ser desligado aonde? Nos céus. Mas Pedro precisaria saber o que, irmãos? Utilizar cada chave na hora certa para abrir a porta certa. Quantos podem dizer amém? Então, a mesma coisa nós podemos dizer sobre a graça de Deus e com respeito, que, irmãos? A fé. Vamos ler 2 versículos iniciais. Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios capítulo 2, versículo 8, veja o que diz aqui esse versículo. Ele diz: pois vocês são salvos pelo meio de que, irmãos? Vocês são salvos pela graça. Por meio de que, irmãos? Da fé. E isto não vem de vós, é o que, irmãos? É dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Amém, queridos? Então, aqui está dizendo claramente que a salvação é pela graça de Deus e pela fé unicamente em Jesus. Não tem outro que possa salvar o ser humano, a não ser quem, irmãos? Jesus Cristo. A Bíblia diz que em Hebreus, que Jesus Cristo, ele é o único acesso para levar o homem a quem, irmãos? A Deus. Em João 14 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. Não tem outro caminho. Então não tem como o homem acessar a salvação se não for pela graça de Deus. Você receber a graça e você operar por meio de que, irmãos? Da fé. Até mesmo o ateu, por mais ateu que ele seja, em algum momento da vida ele vai precisar com certeza da graça e da fé. Até mesmo o ateu. Porque muitas vezes ele vai chegar em um momento da vida, no momento talvez final da sua vida, que ele vai pensar bem assim: será que eu tive o entendimento correto? E se eu estiver errado? Vai precisar de quê? Da graça, que é o quê? A misericórdia de Deus, que é o favor o quê? Imerecido. E compreender a fé. Eu já vi tantas pessoas que trilharam o caminho do ateísmo até o dia em que se deparou com uma grande dificuldade na sua vida e não viu mais o quê? Resposta em ninguém, a não ser somente em quem?
e Deus. E por mais que essa pessoa tenha relutado, ela chegou à conclusão: precisava de quem? De Deus. E agora de acreditar em algo que anteriormente era o que, irmãos? Impossível de se crer. Então todos nós vamos precisar. Veja Romanos capítulo 5 agora, versículo 17. Romanos capítulo 5, 17. Olha o que Paulo diz aqui agora sobre a graça. Romanos 5,17 diz: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, isso foi através de quem, irmãos? De Adão. Muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão de que, irmãos? Da graça e a dádiva da justiça farão que, irmãos? Reinarão em vida por meio de um único homem. Quem é esse, irmãos? Jesus Cristo. Agora aqui está falando de uma graça disponível para nós, não somente para a salvação, mas uma graça disponível para também nos fazer reinar em vida. Quantos podem dizer amém? Diga: eu quero reinar em vida através da graça de Deus. Mas antes de falar sobre alguns aspectos da graça de Deus para a salvação, ou para você ter uma vida de sucesso, bem-sucedida, eu quero falar um pouco dessa graça no aspecto da salvação. Todos nós precisamos compreender esse poder da graça de Deus para a salvação. Quando a gente fala, irmãos, a palavra graça para a salvação, aí nós devemos entender a aplicação correta, que essa palavra graça para a salvação é o que, irmãos? Favor imerecido, certo? Ou seja, todos nós somos salvos, alcançados por Deus. Por causa de quê? Dos nossos méritos? Foi isso? Não. Foi um favor de Deus que nós, o que, irmãos? Não merecíamos. Por mais bonzinho que você tenha sido, nem eu nem você merecíamos o que, irmãos? A salvação. Porque a Bíblia diz que Deus nos amou quando éramos o que, irmãos? Seus inimigos. Por causa de quê? Da natureza do pecado. E quando você vai estudar os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, você não vai ver Jesus declarando salvação para ninguém que merecesse. Tipo assim: olha, rapaz, essa pessoa foi salva, bem que ela merecia mesmo ser salva, viu? Uma pessoa dessa não podia se perder não, porque essa pessoa era tão boa, ela realmente não podia se perder. Todos que receberam a salvação, receberam por causa da graça de Deus. E se você, como um cristão, já tiver este entendimento na sua vida, isso vai colocar na sua cabeça uma ideia: eu sou sempre devedor de quem, irmãos? De Deus. Eu sempre tenho com Deus o que, irmãos? Uma dívida, que essa dívida com Deus, ela é o que, irmãos? Impagável. Ela é impagável. Portanto, tudo que nós fizermos nessa terra para Deus é incalculável. Dizer assim: ah não, eu trabalhei tanto para Deus que essa dívida que eu tinha com Ele, por Ele ter feito essa salvação na minha vida, eu acho que eu paguei pelos meus anos de trabalho. Impossível. Impossível. Até porque o preço que foi pago pela minha e pela sua salvação foi o sangue de Jesus. E a Bíblia diz bem assim: o precioso sangue de Jesus. E quando a palavra fala sobre ser o precioso sangue de Jesus, porque foi o sangue do próprio Pai, o sangue do próprio Deus, porque Jesus, quando ele nasceu, ele não carregou o DNA de quem? De José.
Ele não carregou o sangue, o DNA de José, porque José não teve nenhuma participação. O anjo disse: o que vai nascer de você, Maria, ele será o quê? Santo. Filho de quem, irmãos? De Deus. Por isso que Pedro diz que nós somos salvos por causa do seu precioso sangue. Então o sangue de Jesus, ele é muito precioso. Se tivermos essa consciência, irmãos, como cristãos, nós vamos viver uma vida muito mais ajustada no que diz respeito à nossa caminhada com quem? Com Deus. Nós vamos dar valor a tudo. Nós vamos procurar trabalhar para Deus incansavelmente. Servirmos para Deus sem nenhuma moleza, sem nenhuma indisposição, porque entendemos que Deus é merecedor de todo e qualquer sacrifício nosso. Quantos podem dizer amém? E o padrão que o próprio Deus estabeleceu foi amar o Senhor acima de que, irmãos? De todas as coisas. Quantos podem dizer amém? Nós temos alguns exemplos de algumas pessoas que Jesus, ao se deparar com elas, assegurou para essas pessoas que elas estavam o quê? Salvas. Nós temos, por exemplo, o exemplo daquela mulher pecadora, em Lucas capítulo 7, versículo 36, ali não diz que aquela mulher pecadora era Maria Madalena, mas a maioria dos historiadores acreditam ser Maria Madalena. Eu também acredito particularmente ser Maria Madalena, porque esse fato que ocorre em Lucas capítulo 7, 36 ao 50, no próximo capítulo 8, já começa falando sobre ela, Maria Madalena, da qual havia saído 7 demônios. Então eu creio que essa mulher pecadora era Maria Madalena, a mulher que unge Jesus na casa de um homem quando estava participando de um banquete. E as pessoas que ali estavam disseram bem assim: se ele soubesse quem é essa mulher, se ele soubesse quem é essa mulher que está tocando ele, essa mulher, ele não é nem profeta, porque se ele fosse profeta, saberia que essa mulher, ela é o quê? Uma pecadora. E Jesus não ignorou o fato que de fato ela era o quê? Uma pecadora. Ele disse: vê essa mulher, esta pecadora. Desde que eu cheguei aqui, essa mulher não para de fazer o quê? De me adorar. Ela começou a chorar aos meus pés e enxugava com suas lágrimas o quê? Com seus cabelos, as lágrimas que caíam aonde? Do seu rosto. E ele então disse para a mulher: vá, os teus pecados estão o quê? Perdoados. E mais, a tua fé te salvou. Vai em paz. Esta mulher recebeu o que, irmãos? Salvação. Olhe uma pessoa que teve o seu destino completamente o que, irmãos? Mudado, por causa de um ato aonde ela não verbalizou nada, ela não expressou nenhuma palavra, ela apenas se quebrantou diante de Jesus e reconheceu quem Jesus era. Se humilhou completamente diante de quem? De Jesus. Uma pecadora de fato, certamente muito constrangida por ter que estar naquela casa aonde ela não foi nem convidada e foi até o que? Julgada. Mas por Jesus ela foi amada. O que foi que essa mulher recebeu, irmãos? Diga: a graça de Deus. Para ela foi o que, irmãos? O favor imerecido. Mas não foi só para ela, porque era uma mulher pecadora. Não foi só para ela. Em Lucas capítulo 19, encontramos também a salvação de um homem chamado quem? Zaqueu. E a Bíblia diz que Zaqueu, ele era um homem de condição social, o que, irmãos? Bem elevada. Zaqueu, ele era um homem, o que, irmãos? Rico.
Porque algumas pessoas pensam que a salvação é somente para quem, irmãos? Para pobre. Vocês já ouviram isso? Alguém falar, pessoas dizem assim? Esses crentes é que precisam de que, irmãos? De salvação, por ignorância. Porque nos países mais ricos da Europa, são países de berço que, irmãos? Cristãos. América do Norte, um país completamente, o que, irmãos? De tradições, o que? Cristãs. A Coreia do Sul, um país muito rico, a maioria da população na Coreia do Sul são, sabe o que, irmãos? São cristãs. Dono da Samsung, dono da Hyundai, de marcas grandes em escala mundial, são cristãos, que inclusive congregam na igreja de Poyong-Chu, que já partiu esse pastor para o Senhor. Pessoas cristãs que servem a Deus com todo o seu coração. Mas algumas pessoas pensam que a salvação ou o cristianismo é para as pessoas pobres. E nós encontramos em Lucas 19, Zaqueu, um homem rico, que tinha uma curiosidade de querer apenas ver quem, irmãos? Jesus. Dado a sua estatura, ele sobe o que, irmãos? Em uma árvore, para ver ao menos Jesus, o que, irmãos? Passar. E quando Jesus passa, olha para ele e diz o que? Zaqueu, hoje me convém pousar em sua casa. E Zaqueu então hospeda Jesus em sua casa. E depois daquele tempo ali, onde Zaqueu prepara um banquete, quais são as palavras que saem dos lábios de Jesus? Ele diz: hoje salvação chegou aonde, irmãos? Em sua casa. Zaqueu merecia porque era rico? Não. Ele não merecia porque era rico. Zaqueu recebeu o que, irmãos? O favor imerecido de Deus, que é a sua graça. E a Bíblia diz que ele foi o que, irmãos? Salvo. Ainda em Lucas, nós encontramos no capítulo 23, no último capítulo de Lucas, aliás, na parte final do penúltimo capítulo de Lucas, a salvação de um outro homem, agora numa outra extremidade de Zaqueu, um ladrão. Um ladrão que estava na cruz, junto com outro, pronto para ser o que, irmãos? Sentenciado já ali, o que? Aliás, já está sentenciados à morte, e só questão de tempo iria o que? Morrer, e prontos para ir para onde? Para o inferno. Um deles diz apenas algumas poucas palavras para Jesus. Ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares aonde, irmãos? No teu reino. Se Jesus fosse um religioso, ia dizer o que para ele? Aprontou a vida toda, roubou que só o quê? E agora quer receber o quê? Salvação. Vai muito ser salvo, tu vai para os quintos dos infernos. Às vezes pensamos assim, não é verdade? Ou não pensamos assim? Aprontou tanto, deveria era o que, irmãos? Ir para o inferno. Mas aquele homem se voltou para quem, irmãos? Para Jesus, nos seus últimos instantes de vida. Aí o que é que diz Jesus para ele? Eu te digo hoje, que tu estarás comigo, aonde? No paraíso. Ele não disse bem assim: eu vos digo hoje, que vocês estarão comigo aonde? No paraíso. Dos dois, ele disse apenas para quem, irmãos? Para um. Por que somente um foi salvo ali? Esse merecia mais do que o outro? Não. Nenhum dos dois merecia o quê? Nada. Mas um clamou pela misericórdia, pela graça de quem? De Jesus. Zaqueu fez o esforço de subir para clamar o quê? Pela misericórdia de Jesus. Maria Madalena se humilhou para estar aos pés de quem? De Jesus. Ou seja, a graça de Deus que é oferecida
ela é colocada à disposição do ser humano para a salvação, mas o ser humano precisa tomar a decisão de reconhecer e aceitar: eu preciso da graça de Deus na minha vida, eu preciso de salvação. Porque, irmãos, um dia todos nós vamos fechar os olhos, e quando chegarmos do outro lado, para aqueles que não forem para o céu e forem para onde? Para o inferno, vão se deparar agora com a necessidade gritante de quê? De salvação. E eu pergunto, tem chance? Não tem. A Bíblia mostra sobre a morte em Lucas 16, de Lázaro, o pobre, e de quem? Do homem rico. Ambos morreram e o destino eterno foi selado no mesmo instante. O homem pobre, Lázaro, foi para onde? O seio de Abraão. Já o homem rico foi para onde? Para o Seol, para o Hades, que é chamado de quê? De inferno. E lá ele clamou, pedindo o quê? Misericórdia. Lá ele clamou, pedindo que a graça de Deus agora o quê? O alcançasse. E o que disse Abraão? É possível? Não. Disse: você em vida recebeu coisas boas, ou seja, teve o que, irmãos? A oportunidade, mas você disse o quê? Disse: não, agora não tem mais jeito. Quando o ser humano fecha os olhos aqui na terra, diz a Bíblia, depois da morte, em Hebreus capítulo 9, segue-se o juízo. Não tem mais jeito, não tem como alterar. Na Bíblia não existe, e eu já estudei, já pesquisei, na Bíblia não existe nenhuma passagem que chegue próximo para dar base para a doutrina do purgatório. Eu não sei da onde a religião tirou essa teoria do purgatório, porque não existe base bíblica que chegue perto para essa heresia do purgatório. Porque a Bíblia diz que depois da morte segue-se o quê? O juízo. E a Bíblia vai mostrando os exemplos das pessoas que ao morrer já vão tendo o que, irmãos? O seu destino selado. E o purgatório para o mundo religioso é aquele lugar onde as pessoas que não são boas ainda para ir para o céu ficam por um tempo, e aquelas também que não são ruins para ir para o inferno, não são ainda, são ruins, mas não tão ruins para ir para o inferno. Então elas podem ficar onde? No purgatório, para ser o quê? Purificadas, para ao invés de ir para o inferno, ir para o céu. E para aquele que não era tão bom para ir para o céu, tem uma chance de melhorar e conseguir o quê? Chegar lá ainda. E para isso a família faz o quê? Faz rezas, e faz mais rezas, e acende vela para iluminar o caminho. Aí, irmãos, se uma vela iluminar, irmão, a escuridão do sofrimento de quem está no inferno, não resolve não. Porque lá é um lugar realmente de tormento e muito sofrimento. O ser humano precisa tomar a decisão em vida. Precisa tomar a decisão em vida. Porque nenhum de nós aqui sabemos um dia, nem a hora que poderemos, o que, irmãos? Fechar os nossos olhos. Quantos podem dizer amém? Você vai dizer amém ou ai de mim? Você vai dizer amém, pastor, é verdade. Eu estou caminhando nessa direção. Eu estou colocando a minha vida nessa direção. Nós encontramos em Marcos capítulo 5, um homem gadareno, um homem demoniado, destruído, os demônios destruindo aquele homem. Irmãos, vocês conseguem imaginar um homem que vida sofrida, vivia nos sepulcros, nos cemitérios, andava nu? Que vida terrível esse homem tinha. A família totalmente destruída, um homem destruído, até o dia em que ele se encontra com quem? Com Jesus. E quando ele se encontra com Jesus, ele é liberto dos demônios que destruíam a sua vida e recebe o que, irmãos? Salvação.
é completamente o que, irmãos? Liberto do poder de quê? De Satanás, que destruía aquela vida. Ele então coloca o pé no barco para servir a Jesus, e ele fala: mestre, eu vou te seguir. Aí diz Jesus: não, volte para os seus e anuncie para eles tudo o que foi feito para você. Volte para a sua casa, tipo assim, vá restaurar as coisas, vá cuidar da sua família, porque a sua família foi muito destruída ao longo desses anos, e você precisa voltar para reconstruir as coisas na sua vida. Então aquele homem volta para casa e começa a anunciar o que Jesus fez por ele em 10 cidades. Ele começou a testemunhar o quê? Que a graça de Deus o alcançou. Quantos podem dizer amém? Quantos aqui foram alcançados por essa graça? Até cantamos, né? Maravilhosa graça. Podemos cantar essa canção hoje? Daria para cantar essa canção? Maravilhosa graça. Não aquela celebração, aquela outra maravilhosa graça que me encontrou. Perdido eu estava, que me encontrou. Então, o ser humano estava trilhando por esse caminho. Mas a graça de Deus, irmãos, ela tem o outro lado. Quem tem agora aí, por favor, uma moeda? Quem tem uma moeda agora? Agora é só piques, né? Mas não é possível. Mulher geralmente tem moeda. Aí, Nayan. Olha aí. Uber tem moeda, né? A graça, poderíamos colocar a graça como uma moeda. A moeda tem o que, irmãos? 2 lados, 2 faces. A graça tem 2 lados. Um lado da graça é o que, irmãos? É o favor. Pega aí, Douglas. Um lado da graça é o favor, o que, irmãos? Imerecido. E tem muitas pessoas que colocam a sua fé somente, o que, irmãos? Nesse lado da graça. Tudo que elas pensam quanto à graça de Deus para a sua vida é na graça para quê, irmãos? Para a salvação. Tipo assim, você foi salvo? Fui. Graças a Deus, pela graça de Deus, aleluia. Não é assim que muitos falam? Tá certo, foi um lado, tudo que explicamos que lhe alcançou. Mas a graça tem um outro lado. O que nós lemos em Romanos capítulo 5, o que? 17. Que ele diz: aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça reinarão em vida. Esse é o outro lado do que, irmãos? Da graça. É a graça que nos impulsiona para a vida. Amém? Existem tantas coisas, irmãos, que nós podemos fazer por meio da graça de Deus. E essa graça é um favor que vai adiante de nós. Amém? Não é uma questão de merecimento, é a bondade de quem? De Deus. É o outro lado da graça, é a bondade de Deus que está onde? No seu caminho. Muitas vezes eu estou em algum lugar procurando estacionar o carro, irmãos, é impressionante. E muitas vezes eu estou, não tem vaga, passa por lugares que não tem vaga, e eu digo bem assim: mas a graça de Deus está sobre a minha vida e tem uma vaga aqui. Às vezes no shopping, aquelas luzes todas vermelhas que não tem, e eu vou. Daqui a pouco chega no lugar, tem uma que está, a luz está vermelha, mas a vaga está lá. É a graça de Deus. Muitas vezes para tratar com pessoas, para abrir portas, para abrir caminhos, para conseguir resolver coisas. Às vezes eu faço viagem e na viagem eu estou com excesso de bagagem, excesso de peso, e quando eu coloco ali a minha bagagem, até pensando às vezes, meu Deus, eu vou ter que pagar hoje aqui mais um preço, um valor maior por causa dessa bagagem, e as pessoas vão lá, passam a mala, nem pesa nem nada. É impressionante. Nem pesa a bagagem, fala, não, pode passar, não, pode passar. Uma vez eu fui com Sandra mesmo, estava viajando para João Pessoa, e quando a gente estava aterrissando no avião em João Pessoa, ela disse bem assim: Deus nos concede uma graça de nos dar um quarto tão maravilhoso nesse hotel. Ela usou as palavras: Deus me deu um upgrade. O upgrade é uma mudança elevada de categoria. E eu falei: amém, varoa, ô glória.
E nós fomos para o hotel em João Pessoa. Quando chegamos no hotel, fizemos o check-in, entregamos tudo. Aí a pessoa disse bem assim, o atendente disse para o outro bem assim, vai ser esse quarto mesmo? Eu até achei estranho, falei, vixe, meu Deus, vamos botar a gente aonde? Aí a atendente falou, vai ser nesse quarto mesmo? Não, é nesse quarto mesmo que vão colocar ele, é nesse quarto mesmo. Aí entregou o cartão e entregou uma chave. Olha, eu falei de chave e entregou uma chave. Coisa que não é comum, mas se usar hoje chave em hotel, em quarto de hotel. Em um hotel muito bom, não é comum. Eu fiquei, a mulher falou, você vai subir, pega uma escada, corredor à esquerda, lá vai estar o seu quarto. Beleza, deu as coordenadas. E lá fui eu com Sandra, com as malas. Quando eu cheguei, tinha um apartamento, não lembro agora o número exato, mas tinha tipo assim, 1216, 1218 e não tinha o 1217, que era o nosso número. Aí eu olhei para a chave, a moça está errada, mas tinha uma porta sem número. E não tinha lugar para colocar o cartão. Aí eu falei, Sandra, eu acho que ela errou, é no outro lado. Aí pega com as malas, vai eu com Sandra para o outro lado. No outro lado, a numeração dos quartos ia fazendo o quê? Diminuindo. Aí eu falei, tem coisa errada. Volta para o outro lado, aí volta para o outro lado. Aí chega lá, estava todos os números, mas no nosso não tinha. Tinha um número antes, um depois e essa bendita porta. Liguei para a portaria, falei bem assim, não liguei não, falei, vamos tentar abrir essa porta aqui, tem essa chave. Aí vamos. Aí peguei a chave lá, abri, olha. Aí quando eu abri, um espaço enorme e lá estava o quarto com o número que a gente tinha. Quando eu abri o quarto, que quarto grande. Oxente, que negócio grande é esse? Confusão é essa? Entrei no quarto, aquele quarto grande, aí saí, fui para frente assim, uma cozinha enorme, com geladeira, com sofá, com tanta coisa. Fui mais para frente ainda, uma outra área enorme ainda, com hidromassagem, com piscina, de frente para o mar, com a área aberta, com a sacada. Falei, que negócio doido é esse, isso aqui? E descia uma escada, eu falei, não, tem coisa errada. Aí eu voltei com o Sandra, liguei, falei assim, moça, eu estou nesse quarto aqui, mas que ambiente é esse? Eu estou vendo outro lugar maior, tanta coisa para lá, para cá, não estou entendendo, que lugar é esse? Ela disse assim, essa é a suíte master, a melhor do nosso hotel. Vocês receberam um upgrade. Eu falei, tudo isso aqui é nosso? Ela falou, tudo. Eu falei, meu Deus. Isso, churrasqueira. Só faltou gente lá fazer churrasco. Mas, churrasqueira, lá, Dudu, que é de João Pessoa, né? Na praia de Bessa, não foi do Bessa lá. Algo assim fantástico. Isso foi o que, irmãos? A graça de Deus. Não a graça para a salvação, porque essa já me alcançou. Estão entendendo? Estou dando um exemplo para isso. É a graça que nos faz o que, irmão? Nos impulsiona para a vida. Quantos podem dizer amém? Diga, eu quero essa graça na minha vida. Hebreus 4,16. Quem é dono da moeda? Nayan, não é? Tá, mandado, Douglas, dá para Nayan depois. Hebreus 4,16 diz bem assim, aproximemo-nos juntamente ao trono da graça, ao trono de que, irmãos? Da graça, a fim de recebermos o que, irmãos? Graça, que nos ajude no momento que, irmãos? Oportuno. Vou restar de novo. Aproximemo-nos juntamente ao trono da graça, a fim de recebermos graça que nos ajude no momento oportuno. Vamos poder dizer amém? Ou seja, a graça de Deus, ela vai nos assistir na hora, o que, irmãos? Da necessidade. Vamos poder dizer amém? Mas como é que eu faço para receber essa graça? Aí Hebreus diz, aproxime-se de que, irmãos? Do trono da graça. Então é por meio da oração, do nosso relacionamento com Deus, depois de havermos recebido a graça da salvação,
que a gente recebe o que, irmãos? Pela oração, essa graça que abre o que, irmãos? Caminhos. Escute bem, eu vou recitar aqui algumas frases que eu escrevi hoje na ministração, enquanto eu estava preparando essa ministração, que o Senhor falou comigo. Essa graça que diz em Hebreus 4, que nos ajuda no momento oportuno, é essa graça. É ela quem vai lhe sustentar, até que o milagre que você está crendo se manifeste na sua vida. Quantos podem dizer amém? Muitas vezes você está passando por uma situação que você está crendo em um milagre, sim ou não? E a depender de como a graça de Deus esteja lhe sustentando, você vai viver melhor se você estiver se enchendo de quê, irmãos? Dessa graça de Deus. Lembra do que disse Paulo em 2 Coríntios capítulo 12, do adversário que perseguia ele, da adversidade que ele enfrentava, e o Senhor disse o que para ele? Paulo, a minha graça o quê? Te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ou seja, Paulo era um homem sustentado pela graça do que, irmãos? De Deus. Tinha momentos que Paulo operava simplesmente debaixo da fé, mas havia outros momentos que o apóstolo Paulo estava debaixo de pressão, mas debaixo de pressão Paulo não perdia o equilíbrio. E por que Paulo não perdia o equilíbrio? Porque ele estava cheio da graça de Deus. Vamos pode dizer amém? Sabe aquela coisa que alguém vai lhe perguntar, por exemplo, assim: rapaz, eu não entendo como é que você está enfrentando tal situação. Aí você vai dizer o quê? É por causa da graça de Deus. É simplesmente pela graça de Deus. Eu estou crendo no meu milagre, e até que esse milagre se manifeste na minha vida, a graça de Deus está me sustentando. Quantos podem dizer amém? Nos tempos em que nós passamos aqui para comprar esse prédio da igreja, esse prédio aqui da igreja, para comprar, foi um tempo de desafio muito grande. Mas nesse tempo de desafio, eu fui sustentado por uma graça sobrenatural. Porque eu não conseguia me abater, eu não conseguia desanimar, eu não conseguia ficar pensando: meu Deus, perdi dinheiro, meu Deus, eu não vou conseguir, meu Deus, não vai dar certo, meu Deus, e agora? Estamos perdidos, Deus tenha misericórdia. Não, todo o tempo, eu, Sandra e o pastor Heleno estávamos caminhando no mesmo propósito, debaixo de quê? Da graça de Deus. Sandra falava: estou com você, eu estou crendo. O pastor Heleno: estou com você. Deus abre as portas, Deus dando favor, abrindo portas, abrindo caminhos, até que atravessamos toda a tempestade e conseguimos comprar e pagar o prédio da igreja. Amém, queridos? Foi uma graça. Eu não tive uma noite que eu perdi uma noite de sono. Eu não tive uma noite de angústia. Sandra é minha testemunha de angústia. Eu não tive uma noite de ficar lá chorando: ai meu Deus, e agora? Nenhuma noite. Era sustentado pela graça de Deus. Queridos, acesse essa graça que vai ser tudo o que você precisa. Acesse essa graça, queridos. Não pense na graça somente para a salvação. Você já é salvo, você já recebeu essa graça, mas tem uma maravilhosa graça de Deus para você, para lhe impulsionar, para lhe fazer reinar. Quantos podem dizer amém? É essa graça que até mesmo, irmãos, nos sustenta quando você está crendo na cura, mas a cura ainda, o que, irmãos? Não se manifestou. Então, enquanto a cura não se manifesta, é a graça de Deus que ela, às vezes até era como se ela anestesiasse a dor que você sente. Você fala: meu Deus, eu não entendo, tem horas que eu estou com dor, tem hora que a dor desaparece, tem hora que melhora, tem hora que fica mais difícil, mas a graça de Deus lhe sustenta. E eu já vi pessoas que até mesmo enfermas e doentes fizeram coisas, trabalhos que humanamente falando seria o quê? Impossível fazer. Ainda estava lá a doença, ainda estava lá a enfermidade, mas a graça de Deus operou de uma maneira tão intensa que a pessoa fez tudo como se já estivesse, o que, irmãos?
completamente curada. Este é o poder da graça, que ela lhe sustenta até que a cura, que irmãos, se manifeste. Só que quando a pessoa não se enche da graça, quando essa adversidade vem, ela entra, o que irmãos? Em crise, entra em desespero, e ao invés de confessar a palavra, começa a fazer o quê? A murmurar, a questionar Deus, e falar tanta bobagem, perde a cabeça muitas vezes, toma decisão o quê? Errada muitas vezes, seja para a cura, ou às vezes quando é uma questão profissional, a pessoa às vezes está passando por um tempo difícil no trabalho, está sendo perseguido, não é reconhecido, não é valorizado, tanto quanto deveria, continua dando o seu melhor, mas nada acontece à altura do que a pessoa está querendo. Aí muitas pessoas nessa hora, ao invés de se encher da graça de Deus, faz o que, irmãos? Chuta o pau da barraca, como dizem. Ah, quer saber de uma coisa? Eu não tenho reconhecido aqui, não estou nem aí para o que vão pensar, e vai lá e toma decisão, e briga, e discute, e vai tentar resolver as coisas, o que, irmão? Na sua própria força. Aí agora, tirou Deus de cena, você vai colher agora o que? As suas próprias decisões e escolhas. Quando deveria permanecer debaixo da graça de Deus. Apenas uma oração poderia mudar tudo. Dizer assim: Senhor, me dê graça para lidar com esse tempo. Senhor, me dê graça para lidar com essa pessoa. Senhor, me dê graça. Se você for ler sobre a história de José, você vai ver, não é implícito não, é explícito lá, dizendo bem assim: e a graça de Deus estava com José. E José foi altamente, o que, irmãos? Favorecido. Quando você vê essa palavra, que José foi favorecido, era a graça de Deus que estava lá, operando através de que, irmãos? Através dele. E você não vai ver José infeliz aonde? Na prisão. Você não vai ver José chateado na prisão. Não, José mantinha o que, irmãos? O ânimo. E diz: e Deus era com José. Amém? Ou seja, ele reconhecia a necessidade do que, irmãos? Da graça. Então, muitas vezes, ao invés de você perder a cabeça, tentar resolver a sua força, faça apenas essa oração: Deus, me conceda o que, irmãos? Graça. E você vai ver Deus dar uma graça tão sobrenatural para lidar com pessoas em situações difíceis no seu trabalho, que você vai ver Deus fazendo o que, irmãos? Abrindo caminhos. E pessoas até que lhe tratavam com indiferença, mudar a atitude para com você. Eu já vi isso. A pessoa mudar a atitude. De repente começar a tratar você diferente, a sorrir para você, a olhar para você. Isso é que, irmãos? É Deus trabalhando. Então, irmãos, Deus coopera conosco, mas Ele precisa encontrar na nossa vida uma resposta de que, irmãos? De fé, para você acionar o que, irmãos? A graça de Deus. Quantos podem dizer amém? Concluindo essa mesma graça, nós podemos também fazer essa aplicação para essa graça, para as finanças. Muitas vezes nós somos sustentados pela graça de Deus na nossa vida financeira, experimentando pontos de provisão, até que o melhor do Deus, o que, irmãos? Se manifeste. Me respondam: daqueles milagres que os hebreus receberam na travessia do Egito, no deserto, para Canaã, eles mereciam receber aqueles milagres? Não. Porque Deus sempre manifestava o milagre, não era mediante uma ação de fé deles, era mediante uma queixa. E isso deixava Deus, assim, muito decepcionado com o povo. Porque ao invés deles exaltarem a palavra e reivindicar as promessas, eles faziam o que, irmãos? Murmuravam. E mesmo murmurando, Deus ia lá e fazia o que, irmãos? Uma provisão para eles. Mas, se você vê algum pregador dizer bem assim, que o povo de Deus prosperou no deserto, você não vai ver isso.
porque eles não prosperaram. No deserto, eles foram supridos com aquilo que eles necessitavam para viver. A prosperidade estava onde? Em Canaã. Lá estava o quê? A prosperidade. Eles não recebiam o maná para a semana inteira. O maná só caía o que, irmãos? Para o dia, diário. Com exceção da sexta-feira, que o maná vinha numa porção o quê? Dobrada, porque eles não deveriam trabalhar no sábado, então eles poderiam guardar o maná da sexta para o sábado, que ele estava conservadíssimo. Era sempre uma provisão, que, irmãos? Diária. E eu pergunto aqui para vocês, até quando durou o maná? Que era uma manifestação de uma provisão diária de Deus para eles. Até quando durou o maná? Quem sabe me dizer? Até quando eles continuaram colhendo o maná? Diz-me assim a Bíblia: assim que eles atravessaram o Jordão e chegaram do outro lado, aonde? Na terra da promessa, naquele dia, o maná, o que, irmãos? Cessou. Acabou. Foi extinto. E agora? Agora Deus tinha para eles a intenção de que eles não iam viver agora mais recebendo uma provisão, o quê? Diária de socorro, mas eles iriam viver agora debaixo de quê? Da bênção permanentemente, na terra que agora mana leite e mel. Agora tinha algo, que, irmãos, maior para eles. É isso que Deus tem para a sua vida. Talvez você não está vivendo ainda a plenitude de tudo que Deus tem para você. O que você está vivendo hoje nas suas finanças é para pagar as contas, é para sobreviver, é às vezes para escolher entre uma conta e outra, às vezes é um desafio danado, mas continue reivindicando essa graça, que a sua prosperidade vai romper e você vai viver níveis maiores. Você vai desfrutar daquilo que Deus tem para você. E quando a palavra fala de níveis maiores, ela diz, por exemplo, em Provérbios, né, os seus celeiros transbordarão. Quando diz em Malaquias, abrirei as janelas dos céus e derramarei tantas bênçãos que vocês nem terão onde guardar. Ou seja, as medidas das bênçãos de Deus são sempre, irmãos, exponenciais. E é isso que Deus tem para mim e para a sua vida. Quantos podem dizer amém? Diga, eu vou reivindicar, diga diariamente, o poder da graça sobre a minha vida. Quando amanhecer o dia, você já declare isso: meu Deus, obrigado, porque eu sou altamente favorecido pela sua graça e a sua graça está comigo. Obrigado, Pai. Comece a falar isso. Comece a falar. Quando você encontrar qualquer adversidade, diga: a graça de Deus está sobre a minha vida e eu sou altamente favorecido por Deus. E você vai ver essa graça fluindo na sua vida. Quantos podem dizer amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus.